A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Aprendendo com Jesus. Apresentação: Alonso Filho. Olá, está começando mais um programa Aprendendo com Jesus, aqui pela sua, pela minha, pela nossa RBE, Rede Brasil Espírita. Você já está inscrito no canal da Rede? Se inscreva, participe conosco. E hoje, você sabe, o nosso programa ele tem duas perguntas principais que norteiam o nosso caminho, que é: quem é Jesus? E qual é a mensagem de Jesus? O que Jesus ensina? Esses são os nossos caminhos, nossas trilhas, as nossas perguntas principais. Ao longo do programa, nós vamos ouvir música, vamos ouvir história, vamos trazer também, você sabe, curiosidades do tempo de Jesus. Então, permaneça conosco. Está começando, entrando no ar, o programa Aprendendo com Jesus. Bem, neste momento, você sabe que nós trabalhamos a resposta à seguinte pergunta: quem é Jesus? E então, nós estamos fazendo pesquisa em diversas fontes para buscar cada vez mais um conhecimento mais amplo sobre essa figura excelsa do nosso divino governador. E encontramos um livro bastante interessante, que não é espírita, mas é um livro espiritualista de um terapeuta que vê Jesus como terapeuta. Olha que interessante, este livro aqui, tá vendo aí? Jesus, Anselm Graham, Jesus como terapeuta, o poder curador das suas palavras. O que ele fala nesse livro é interessante, né? Quando ele traz que, além de suas ações e milagres, também encontra, né, a sabedoria terapêutica de Jesus em suas palavras. E ele diz então que elas não são apenas moralizadoras, são curativas, que o mestre não conta simplesmente parábolas ou histórias, mas ele se dirige às pessoas de tal forma que em suas palavras ele consegue abrir os olhos delas para a verdade da vida. Ele na verdade, como ele diz, ele procura nos levar a um outro nível de compreensão, né? Indo além daquelas palavras que são nocivas às outras pessoas e que não mais nos atinjam, e que possamos então nos sentir pessoas acolhidas por Deus. Essa ideia que Anselm Graham traz nesse livro, Jesus como terapeuta. E aí nós queremos trazer no primeiro capítulo o método ou os métodos terapêuticos de Jesus nas parábolas. E o autor diz o seguinte: a maioria dos métodos terapêuticos envolve conversa, o diálogo, em que cada um pode se expressar e compartilhar com o outro os pensamentos que nele surgem. Às vezes o terapeuta também conta histórias para indicar ao paciente o caminho da cura. Na antiguidade, o próprio método de terapia consistia na narração de histórias. Em Mil e Uma Noites, a famosa coletânea de contos e histórias populares, a princesa também precisava contar histórias até que o príncipe doente ficasse curado. Jesus costumava contar parábolas com frequência. Era um excelente contador de histórias e as pessoas gostavam de ouvi-lo. Suas parábolas podem ser consideradas parte de sua terapia. Nelas há um poder curador. Ele usa as parábolas para contar histórias sobre como ter uma vida bem-sucedida. Por meio delas, ele quer transmitir uma nova visão, uma nova imagem de Deus e uma nova autoimagem, ou seja, a imagem da própria pessoa de forma diferente. As imagens que cada um guarda em seu interior marcam sua vida, podem adoecê-lo ou curá-lo. Suas parábolas são usadas para substituir a autoimagem e a imagem de Deus, imagem que seja nociva para as outras pessoas que são saudáveis. Ou melhor, imagens nocivas por outras imagens que são saudáveis para a cura da pessoa. Nelas, né, Jesus, nas parábolas, ele fascina e provoca quando fala do casamento, da colheita, das festas, do ganho financeiro, despertando a atenção dos ouvintes.
eles se deixam, olha, isso é interessante, né? As pessoas que ouviam Jesus se deixam cativar, mas há sempre um elemento que nos irrita. Jesus o usa para nos provocar e voltar nossa atenção para algo específico. Quando você se irrita com minhas palavras, isso significa que é confrontado com uma imagem falsa, guardada dentro do seu interior, imagem de si mesmo e de Deus. Às vezes, Jesus não provoca irritação, mas sentimento de prazer pela derrota das pessoas aparentemente poderosas. Mas o foco dele não está voltado para o prazer diante do sofrimento dos outros. Seu objetivo é nos levar a conhecimentos essenciais sobre Deus e nós mesmos. Aparentemente, precisamos ser afetados emocionalmente para que abramos mão de imagens nocivas. E muitas vezes esse processo se transforma, na verdade, nossas imagens interiores. Esse processo ele é doloroso. A reação agressiva, por exemplo, é necessária para que nos distanciemos de certas imagens. De repente fico com raiva quando percebo o dano que essas imagens causaram em minha vida. Quando me dou conta de como me impediram de viver ou como me impeliram, me empurraram, me estimularam a seguir a direção errada. Algum tempo atrás, os exegetas ou os intérpretes acreditavam que o mais importante nas parábolas era o ponto de comparação, o chamado tertium comparationis. Olha, interessante isso, viu? Preste bem atenção que ele está assim. Muita gente, inclusive ainda hoje, pensa que o mais importante da parábola é justamente os seus ensinamentos. Acreditavam, inclusive, que uma parábola podia ser resumida em uma única frase, que o revestimento narrativo nada mais era do que um instrumento pedagógico e que a essência da parábola, eles acreditavam, era o seu ensinamento. Aí vem Anselmo Graham, diz o seguinte: visto desse ângulo, o seu efeito terapêutico, ou seja, o efeito terapêutico da parábola, seria ignorado e se destinaria apenas aos tolos, já que aos inteligentes bastaria o ensino puro. Quando Jesus conta uma parábola, o ouvinte passa por uma transformação interior. E ele se abre, porque as parábolas contadas por Jesus, fascinam. E sem que perceba, essa narrativa o leva a um outro nível. De repente, o ouvinte passa a ter uma experiência, aquela coisa de dizer, descobriu algo que ele não tinha visto normalmente. Algum aspecto seu, até então, que havia permanecido no escuro, é iluminado. Agora é capaz de ver de modo diferente. Essa transformação interior de sua visão, de seus sentimentos, não pode ser alcançada por meras palavras de ensinamento. Para isso, precisa-se da arte das parábolas. Olha que coisa interessante, não é? Não é um mero ensinamento, é uma arte. A parábola tem toda uma arte de transcender o nível comum de compreensão que nós temos. Ao teólogo e terapeuta Eugene Dramvam cabe o mérito de ter chamado a nossa atenção para a arte terapêutica e o poder curador das parábolas. Descreve ele o seu efeito transformador da seguinte forma. Agora eu estou citando esse estudioso e terapeuta Eugene Dramvam. Desculpe, porque é um nome alemão, não é fácil. Em termos psicológicos, diz esse terapeuta, esse exegeta, em termos psicológicos, uma parábola eficaz precisa ser capaz de literalmente encantar o ouvinte, de tal modo que este seja arrebatado do mundo de suas experiências desta vida para um outro mundo que o contradiga completamente o seu próprio mundo, mas que mesmo assim corresponde aos seus desejos autênticos. Olha que coisa interessante, não é? Ele é levado a sair do seu próprio mundo. Essa parábola leva para um outro campo de interpretação que muitas vezes é contraditório até com o próprio campo, mas de forma a mudar a visão interior e a compreensão da vida. E ele ainda diz, ele fala de uma sublimação, ou seja, o mestre se dirige às pessoas que conhecem a paixão e o anseio pela vida e usa suas parábolas para elevar a força dessa paixão a um nível superior, de forma que essa força
conflua na vida com Deus e perante Ele. O ponto decisivo da fala em parábolas consiste, preste atenção que vem uma coisa interessante, o segredo dessa forma de ver as parábolas. Ele diz que o ponto decisivo da fala em parábolas está no rompimento do mundo no aquém, ou seja, nos termos psicológicos, quer dizer, no redirecionamento de todos os impulsos, na sublimação dos afetos. O que equivale a dizer, na nossa interpretação do que o autor está dizendo, de que ele busca ir além do mundo em que nós estávamos, no chamado que a gente costuma dizer da zona de conforto. A parábola de Jesus, ela visa tirar o autor, ou melhor, o ouvinte, da sua zona de conforto. Ele necessita sair da zona de conforto, incomoda. Quando a parábola lhe incomoda ou me incomoda, significa dizer que ela está tendo efeito, que ela está realmente nos colocando em reflexão. Se eu ouço uma parábola, se eu leio sobre ela e ela não mexe comigo, isso significa dizer que eu estou na minha zona de conforto. Né? Eu não estou sendo provocado para contrapor a visão de mundo que eu tenho com a visão de mundo que o Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, traz. E o autor continua. Em suas parábolas, Jesus trata de vários complexos temáticos, buscando uma transformação de nossa visão sobre os múltiplos aspectos da vida humana, para que aprendamos a lidar com o próprio medo de forma diferente, encontrando o caminho apropriado e reagindo à experiência da própria culpa. Nas parábolas, ele relata as nossas experiências com a decepção, com a impotência e com os nossos lados sombrios. As parábolas que Jesus ensina, sempre trouxe, tratam de temas terapêuticos importantes, abordando de forma construtiva, sem reprimi-los, levando a lidarem de maneira nova com temas centrais de sua alma, que afetam todas as pessoas, como o medo, a culpa, o sofrimento, a dúvida, impotência e rejeição. Temas centrais que mapeiam, que, digamos assim, que é difícil não ter alguém que não tenha passado ou não passe ainda por esses sentimentos, por esses temas íntimos. Muitas vezes as pessoas têm desenvolvido estratégias no convívio com esses temas que não lhes fazem bem. Estratégias que não lhes fazem bem. Por exemplo, quem nega o sofrimento, mesmo assim o experimenta. Quem reprime a culpa é atormentado por sentimentos de culpa difusos. Os cristãos, muitas vezes, têm praticado uma forma masoquista de lidar com a culpa e com o sofrimento. Muitas pessoas se rebelaram contra essa eterna fixação em culpa e sofrimento e passaram a recalcar ambos. Mas isso não traz nenhuma solução. Jesus nos aponta meios de lidar de forma adequada e com esses aspectos e outros aspectos importantes da vida. É interessante, e o autor nos fala que irá nesse livro, escolher justamente esses temas para expor essa nova visão do mestre. E aí, logicamente, você vai aguardar para no próximo programa ou em outro programa, porque a gente sempre está trazendo fonte diferente, quem sabe a gente vai tratar, por exemplo, o tema que ele está tratando aqui, convívio com a culpa. E ele cita o Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 1 e 8. Que você der a curiosidade ou ela em casa, não vamos tratar agora porque não é o tema. O principal agora é mostrar o seguinte: esse livro eu acho fantástico, e vou mostrar de novo para você observar. Olha aí, Jesus como terapeuta, quem é o mestre? Quem é Jesus? A parábola, ela é um método terapêutico de auxílio para cada um de nós a fazer a transformação da nossa visão da vida. Em especial, óbvio, a visão da vida íntima, de como eu enxergo a mim mesmo, de como eu enxergo as situações que eu vivencio, enxergando, analisando por outro ângulo, levado por Jesus, na sublimidade da sua linguagem, do seu método amoroso. A parábola, segundo nos mostra Anselm Grün, você está aqui para quiser, você que souber alemão, lê melhor do que eu, ele nos mostra que além do ensinamento da parábola tem algo mais, que é esse convite íntimo
para mudança de visão da vida. Veja que a parábola em si, ela já não é fácil de entendimento se você quiser só ficar na parte literal. Não é? Por isso que existem grupos, no qual inclusive eu sou um dos aprendizes desses grupos, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, que busca ir além da letra, ver o texto, o contexto, o intertexto, entender tudo isso. E aqui, esse autor, o Anselm Grün, ele traz algo além. Ele mostra que existe nessas parábolas, nessa metodologia de Jesus, uma terapêutica. Ou seja, concluímos essa parte do programa, essa primeira parte, dizendo: aqui é um terapeuta, um estudioso de terapia, alguém preparado nesse nível, né, de terapia, dizendo: Jesus é o terapeuta. Não é um terapeuta, é o terapeuta. Podíamos dizer, como existe até um livro escrito sobre isso, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Ok? Continue conosco, vamos dar uma paradinha agora para a gente juntos ouvir uma música. Fique conosco, que é o programa Aprendendo com Jesus, aqui pela Rádio Brasil Espírita, TV Brasil Espírita, RBE, Rede Brasil Espírita. Fique conosco. La, 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 la. De Damasco, quando eu me encontrei com o Senhor, pude perceber o quanto era grande por mim o seu amor. E naquele instante em que eu tentava me encontrar, sem saber o que fazer, apenas pude perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Eu quero te seguir. Senhor, o que queres que eu faça? Me ajuda a decidir. Senhor, o que queres que eu faça? Eu quero te seguir. Senhor, o que queres que eu faça? Me ajuda a decidir. La, 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 la. Foi então que seu olhar sereno e sua doce voz me acalmou. Entendi naquele momento que o tempo do amor chegou. O amor que cuida, o amor que eleva, o amor que acredita, espera e transforma. Senhor, o que queres que eu faça? Eu quero te seguir. Senhor, o que queres que eu faça? Me ajuda a decidir. Senhor, o que queres que eu faça? Eu quero te seguir. Senhor, o que queres que eu faça? Me ajuda a decidir. Me ajuda a decidir. Me ajuda a decidir. Eu vou te seguir. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, agora essa segunda parte do programa, onde nós vamos responder aquela pergunta: o que Jesus ensina? Qual a sua mensagem? Nós vamos nos socorrer da grande poetisa e dramaturga baiana, que através da psicografia de Divaldo Franco vem colaborar conosco. É nada mais, nada menos do que Amélia Rodrigues. Neste livro, olha aí que interessante,
Divaldo Franco trazendo para Amélia Rodrigues o livro Vivendo com Jesus, que ela inclusive fala que esse peregrino cantor da Galileia apresentou para nós a chave da harmonia, da autorrealização, em um conceito simples, numa linguagem destituída de atavios, numa lógica incomum, apresentando o amor puro e simples como a única e eficaz solução para todos os enigmas e conflitos. Todos os enigmas e conflitos, a única solução eficaz é o amor, segundo nos traz Amélia Rodrigues, na visão que ela tem da mensagem de Jesus. Então nós vamos hoje buscar no capítulo 19 a ardência das batalhas. Prestemos atenção no que nos traz a grande poetisa baiana, convidada que foi por Joana de Ângeles para integrar essa hoste do Consolador, porque ela, que era católica praticante, passa então a digamos assim, fazer parte desse time no mundo espiritual para trazer a visão dela de poetisa da mensagem de Jesus. E nos diz assim: o dia surgira embriagado de luz esfuziante. A gente percebe já a linguagem poética. Os diligentes trabalhadores movimentavam-se na direção dos seus locais de ação, emocionados pela oportunidade de poderem ganhar o pão com dignidade. A natureza esplendorosa naquela quadra ensejava contínuas pregações à margem do mar amigo, onde Jesus emoldurava as experiências do amor com as vibrações da sua palavra incomum. Todos quantos dele se acercavam para ouvi-lo ficavam maravilhados ante a melodia do verbo e a profundidade do ensinamento. Ele, Jesus, era um libertador de consciências e de sentimentos que penetrava o âmago do ser e desvelava-o a própria consciência. Diferente de todos que vieram antes, conseguia cativar e enternecer os corações que se lhe vinculavam com uma doce afeição, caracterizada pelos sucessivos grupos que sempre se encontravam à sua volta. A gente sabe que Jesus estava sempre cercado de pessoas, porque a sua energia benéfica, amorosa, afetiva e acolhedora atraía as pessoas. E ela continua dizendo: as horas que transcorriam ainda não haviam alcançado elevado índice de calor, quando Bartolomeu, seu nome de origem era Bartalmei, em aramaico, filho de Bartalmai, em aramaico, filho de Talmai, e igualmente Galileu de Nazaré, convidado para o ministério, discreto e afável, acercou-se do mestre, que parecia meditar, sentado em uma pedra sob a copa de velho arvoredo, contemplando o mar. Sentiu a cena, né? Jesus sentado ali, aguardando, meditando. Chega então Bartolomeu. Ele vivia quase no anonimato. E é possível que seja o mesmo Natanael a que se referem as Escrituras, né? Inclusive, nós estudando um pouco sobre isso, nós percebemos que há uma semelhança, né? Mesmo com nomes diferentes, mas é o mesmo discípulo, Natanael e Bartolomeu, que a Amélia Rodrigues aqui faz essa referência. A música das onomatopeias era carreada pelos ventos brandos que sopravam na direção de Cafarnaum. O discípulo timidamente aproximou-se e, sentindo-se recebido pelo afeto do amigo, pediu-lhe licença para indagar sobre o que vinha afligindo recentemente. Narrou-lhe que o amava e sentia-se fascinado pela mensagem do reino de Deus. No entanto, temia não poder suportar o escárnio nem a perseguição gratuita dos fariseus e dos seus sequazes. Dias passados, caminhava na direção do trabalho quando alguém o admoestou com sarcasmo a respeito de sua vinculação com Jesus, tido como desordeiro, porque alterava o estabelecido com a sua mensagem absurda de amor. Ele procurava esclarecer o agressor pacientemente, quando mesmo exclamou, furibundo: raca! A palavra de desdém, sabe? Raca é a palavra de desdém e menosprezo, fez-lhe ferver de emoção da ira.
Incendiado pela raiva, desejou revidar no mesmo nível, passando a um pugilato infeliz. Com dificuldade, conseguiu controlar-se, mas não esqueceu o incidente, nem perdoou o desafeto. Será que, por amor, teremos que suportar as feras que nos dilaceram com a sua brutalidade? Interrogou, tomado de nervosismo denunciador do ressentimento. Então ele, quando falou com Jesus, já foi ficando nervoso, mostrando o que? O ressentimento. O sentimento que voltava, aquele sentimento de ira, de raiva. Jesus olhou suavemente o amigo e explicou-lhe. Veja o advérbio que ela usou, suavemente. E explicou-lhe. A árvore resiste à tempestade, a árvore que resiste à tempestade é sempre arrancada. O solo que se recusa à lâmina do arado permanece árido. Assim também o coração que revida, a mente que se nega, a deliberação do orgulho. Olha que profundidade Jesus está trazendo. Dá um recado, como ele fazia nas parábolas, de forma indireta, traz um comparativo de algo que Bartolomeu conhecia para algo que ele estava precisando refletir. A árvore que resiste à tempestade é sempre arrancada. O solo que se recusa à lâmina do arado permanece árido. Assim também o coração que revida, a mente que se nega, a dilaceração do orgulho. Todo agressor é enfermo do espírito. Compraz-se em inquietar os outros pela inveja da paz de que se fazem portadores. Incapaz de superar a inferioridade e crescer na direção do equilíbrio, prefere azucrinar e provocar aqueles que considera superiores e os detesta, gerando-lhes aflições e cólera, desse modo igualando-se à própria mesquinhez. Quando amamos, a ofensa do insensato não recebe nenhuma acolhida de nossa parte, ficando com ele mesmo, e mais atanazado ainda. Por isso mesmo, é necessário amar, a fim de não se igualar ao ofensor. Olha a dica aí. Amar para não se igualar ao ofensor. A falha é dele. Se alguém vai nos dar um presente e eu não recebo, o presente fica com quem veio trazer. Se alguém vem me provocar e eu não ligo para essa provocação, vai ficar com ele a provocação. É isso que Jesus está nos mostrando aqui. E se ele, estimulado pelo silêncio da vítima, sentisse estimulado à agressão física, que fazer? Perguntou então angustiado. Bartolomeu perguntou, e se ficar em silêncio se ele quiser agredir? O mestre compassivamente respondeu. Mestre, com compaixão. Jesus responde. Embora não concordemos com essa conduta, não podemos nos tornar igual ao revel, retribuindo-lhe da mesma maneira o gravame com que nos fere. A única ação capaz de vencer o mal é o bem que se expressa através do amor que recebemos do nosso Pai. Muito forte, viu? A única ação capaz de vencer o mal é o bem que se expressa através do amor que recebemos de nosso Pai. Mas o mundo está referto de agressores e de perversos. Como poderemos implantar o reino de Deus se não nos utilizarmos dos mesmos instrumentos dos agressivos, a fim de submetermos a verdade? A fim de os submetermos à verdade. Olha aqui a indagação dele. Aí Jesus vai de novo com paciência e diz: o reino dos céus encontra-se nos sentimentos humanos e estabelece-se mediante a cordura e a bondade. Por isso que o mundo não o vê e nem o quer. Utilizando-nos dos instrumentos do mal e impondo, estamos agindo de maneira irresponsável, de maneira repreensível. Como consideramos as atitudes dominadoras dos outros, que são dominados pelas suas paixões desgastantes. Não nos cabe submeter ninguém às nossas verdades. Não nos cabe submeter ninguém às nossas verdades, porque cada um possui as suas.
Mas sim, nos cabe, como diz Jesus, aclarar a inteligência para que se impregne da proposta de paz e de renovação em favor da própria felicidade como da felicidade dos outros. E Bartolomeu diz: temo, arrematou por fim, não ter resistências morais para os enfrentamentos dessa natureza. Veja, Bartolomeu, Natanael, né, a mesma pessoa, ele abre o coração para Jesus. Temo não ter resistências morais para os enfrentamentos dessa natureza. E as últimas palavras foram anunciadas com lágrimas de emoção e de ressentimento, que lhe escorriam pela face, crestada pelo sol. Naquele momento ele chorou diante de Jesus. Jesus olhou profundamente o rosto congestionado do discípulo e lhe respondeu com meiguice: as existências morais chegam-nos por meio das pequenas dores, que nos vão habituando a sofrer, pela paciência das ocorrências infelizes, mediante a irrestrita confiança do Pai, que nunca se impõe. Eu vou reler essa parte que é muito forte, né? Como adquirir resistências morais? Jesus dá a dica através do Espírito Amélia Rodrigues, que estamos lendo o texto. As resistências morais, Jesus disse para Bartolomeu, as resistências morais chegam-nos por meio das pequenas dores que vamos habituando-nos a sofrer, pela paciência diante das ocorrências infelizes e mediante a irrestrita confiança no Pai, que nunca se impõe. E depois de um breve silêncio, como se estivesse contemplando o futuro discípulo, naquele momento aturdido, Jesus concluiu: sei que suportarás todo tipo de agressão e de tormento por amor a mim e à palavra, porque eu te convidei para seres pastor de feras, que se transformarão em ovelhas mansas. Mantém-te fiel e prossegue em paz, sem te importar com os impedimentos do caminho, guardando a certeza de que o reino dos céus já se encontra delineado no teu coração, na tua vida, esperando o momento de desvelar-se. Jesus já conhecia. Há uma passagem, inclusive, no Evangelho de João, né, que nós estudamos no NEP, onde Jesus chama Bartolomeu do verdadeiro israelita. Olha que interessante. Os tempos se dobraram uns sobre os outros em anos de saudades e de trabalho em favor da divulgação do Evangelho. Bartolomeu, como o mestre previra, uniu-se a Filipe e saiu a pregar pela Ásia Menor, especialmente na Índia e na Armênia, enfrentando a brutalidade de seus habitantes primitivos, adoradores de animais, especialmente de serpentes, em cujo culto eram realizados holocaustos e feitas doações expressivas. E, tomados pelo Espírito do Senhor, realizaram momentosas curas que fascinaram os seus beneficiários e suas testemunhas. Separaram-se por algum tempo e voltaram a pregar juntos, acompanhados de Mariana, irmã de Filipe, consagrando-se como os verdadeiros apóstolos de Jesus. O mestre estava certo. Graças a eles, a Bartolomeu e a Filipe, e também agora a irmã Mariana, irmã de Filipe, a mensagem espalhou-se por diversas regiões, especialmente na Índia, havendo Bartolomeu traduzido o Evangelho de Mateus no idioma local e conseguido feitos inimagináveis. No ano 90 depois de Cristo, em razão de feitos extraordinários, foi crucificado com Filipe. Está vendo? Bartolomeu e Filipe foram crucificados, sobrevivendo à perseguição inclemente, vindo mais tarde a ser novamente crucificado em Albanópolis. E porque demorasse a morrer, foi esfolado vivo e depois escalpelado, dando a maior extraordinária demonstração de fé e de coragem, porque pregando sempre a doutrina do amor e do perdão. Depois daquele suplício a que foi submetido, seus discípulos devotados
aqueles que deram as bênçãos de sua misericórdia e de seu amor, sepultaram seu cadáver em Albano, na Armênia Maior, posteriormente transferido para Roma. E aí, Amélia Rodrigues conclui esse texto maravilhoso, né, na ardência das batalhas, dizendo: todo aquele que se dedica a Jesus não pode deixar de experimentar a ardência da batalha, do amor contra o ódio e do bem contra o mal. Gravemos isso, é uma mensagem de fortalecimento, acima de tudo, de demonstração de confiança em Deus e em Jesus, de que nós haveremos de passar por dificuldades, mas nunca estaremos sós. E Jesus sabe que todo esforço sincero que nós pudermos fazer, ele será aproveitado pelo Mestre, nos dando a oportunidade de expressar esse esforço, esse nosso desafio, as nossas dificuldades nas vivências diárias, nas pequenas ações, nas pequenas dores, como ele mesmo falou para Bartolomeu. Através delas, nós iremos envolvendo a resiliência, a paciência, a tolerância, mas acima de tudo, a confiança em Deus, a confiança no seu amor, a confiança no Mestre. Ok? Concluímos aqui essa parte. Vamos ouvir agora mais uma música e uma passagem rápida que nós vamos ter sobre as curiosidades do tempo de Jesus. Vamos juntos! Exigir de ninguém, está pronto e atento para só fazer o bem. É assim que faz quem sabe que é luz, o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Tenha fé em Deus, o bem vence o mal. Se não deu certo agora, vai dar certo no final. Amar e mudar é só começar. Eu quero, eu posso, eu vou amar. Amar e me amar pra transformar. 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 Amar e nada exigir de ninguém, está pronto e atento para só fazer o bem. É assim que faz quem sabe que é luz, o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Tenha fé em Deus, o bem vence o mal. Se não deu certo agora, vai dar certo no final. Amar e mudar é só começar. Eu quero, eu posso, eu vou amar. Amar e me amar pra transformar. 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 Bem, nós vamos trazer agora curiosidades do tempo de Jesus, né? Retirada desse livro aqui, maravilhoso, Manual de Tempos e Costumes Bíblicos, tá? De William, olha aí para você, Coleman. Muito interessante. Nós falamos da vez passada das moradias, no capítulo 1, falando justamente que as moradias naquela época, as casas normalmente eram compostas por um cômodo apenas, pouquíssimo mobiliário, uma coisa muito simples. E falamos então agora dos telhados planos, que é uma parte, né, da casa, um compartimento, né? Ao construir uma casa, o telhado era praticamente a sala de estar. Interessante, aquele telhado plano era uma sala de estar. Ela recebia inclusive cuidados especiais. Nesse telhado ele era armado com pesadas vigas de madeira, sobre as quais se colocavam varetas, em tudo recoberto com uma massa de barro, a qual se misturava palha picada. A fumaça dos fogões era escoada pela janela, e as famílias mais abastadas, ao construir uma casa, assentavam até ladrilhos no telhado. Imagine, para aumentar a resistência. Então, o telhado era quase como se fosse um outro compartimento da casa.
Um telhado de barro exigia muitos cuidados. Vez por outra, os moradores tinham que rechear com barro os desgastes causados pela chuva. Alguns plantavam grama nele, plantavam grama no telhado, né, para tentar proteger contra a erosão. Regularmente era necessário fazer uma espécie de lixamento para mantê-lo impermeável. Olha que interessante, e plano. Mas, a despeito de todos os cuidados, não conseguiam evitar as goteiras que se tornavam motivo de símiles cômica, como inclusive está citado em Provérbios 19:13. Bom, os telhados, é interessante, né? Os telhados planos na velha cidade de Jerusalém eram ótimos lugares para se orar. Está inclusive citado isso no Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 9. E eram também os telhados, através dos telhados, que se faziam comunicações e proclamações, como cita Mateus, capítulo 10, 27 e Lucas 12, 3. Nas tardes era muito comum, né? Muito comum as mulheres trabalharem no telhado, preparando pão, tecendo fazendas, fazendo secagem de linho, ou então frutas como o figo e a tâmara ficavam no telhado, secando. E às vezes as próprias mulheres ficavam catando cereais no telhado. Era ali também que elas muitas vezes estendiam as roupas para secar. Sendo o telhado plano, prático e de fácil acesso, ele era utilizado de diversas formas. Certa vez, Pedro foi orar no telhado, está registrado no Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 9. E muitos outros já fizeram o mesmo. Era dali que se faziam as comunicações especiais, enunciadas em voz alta de cima do telhado e ouvidas por todo o bairro. Era comum haver atividades no telhado, e a lei mosaica dispunham que se construísse nele, nos telhados, parapeito, proteção, que geralmente eram gradeados de madeira. Naquele tempo era muito raro haver duas construções, dois pavimentos, então os telhados era comum apenas naquele telhado havia um pequeno cômodo para as pessoas ficarem nessa casa. Então é ali interessante, né, que Mateus registra que Jesus diz aos seus seguidores que ao orar deveriam entrar no quarto ao invés de se exibir sua religiosidade em público. Naquele momento, quando Jesus diz assim, que deveis se recolher, porque alguns tinham o hábito, né, de muitas vezes orar no telhado para se exibir publicamente a religiosidade que tinha, a sua comunicação com Deus. E Jesus aproveita esse costume, né, na sabedoria do mestre, como sempre ele utilizava os costumes da época. Jesus sábio observava para ensinar e dizia que quando Jesus deveria se recolher ao quarto, é também pegando aquele momento, aquele costume que havia de se estar no telhado orando e proclamando, que Jesus diz que a oração deveria ser recolhida ao quarto. Claro que simbolicamente está mostrando que nós devemos nos recolher intimamente. Pode-se utilizar, por exemplo, o quarto como a nossa mente, né? O recolhimento interno, íntimo. Então, é interessante essa passagem para que a gente observe, né? É possível, inclusive, né, que é interessante quando Jesus traz esses ensinamentos para nós, mostrando, por exemplo, que no juízo, né, Jesus diz assim, quem estiver no telhado no dia do juízo não deverá descer para pegar nada em casa. Provavelmente, segundo o autor, ele estava querendo dizer que não se deve perder tempo para descer para pegar pertences. E é bom deixar claro que só na época do Cristo é que estavam tomando-se providências para instalar vasos sanitários. De um modo geral, eles tinham um banheiro, mas as pessoas mais ricas têm um banheiro mais completo, mas aí uma outra história, uma outra abordagem podemos fazer depois sobre os banheiros. O mais importante é guardar essa ideia de que os telhados naquela época eram planos e eram utilizados como fosse um outro cômodo, uma sala de estar. E ali que eles faziam proclamações, secavam, trabalhavam, atividades caseiras, como por exemplo, catar cereais, botar frutas para secar e roupas também para secar, ok? É mais uma curiosidade do tempo de Jesus, do programa Aprendendo com Jesus. O programa Aprendendo com Jesus está chegando ao seu final. Nesse mais um episódio, mais um programa, agradecendo a sua audiência, a sua participação, o nosso estudo junto. Todas as semanas nós vamos encontrar aqui na RBE, na Rede Brasil Espírita, Rádio e TV Brasil Espírita, você que nos acompanha há quase 10 anos, iluminando consciências, como costuma dizer o nosso querido diretor Márcio Eduardo. Um grande abraço a todos os trabalhadores da Rádio Brasil Espírita de todos os lugares do país, né? Inclusive nós podemos acrescentar do mundo, ok? Mas você assista também, se inscreva lá no canal do YouTube da RBE e faça
assim, vá lá, ative o sininho para receber as notificações, participe assistindo a todos os programas. Nós temos uma grade de programação riquíssima, vasta. Assista a todos e se inscreva e divulgue, compartilhe, participe dessa obra do bem. E colabore também conosco, né? Se você puder e quiser, colabore também com a sua doação, se você achar que deve, para participar para a manutenção dessa obra do bem. Todos nós somos responsáveis pela obra do bem e você também é convidado assim. Então, fique na paz, fique na luz, fique com Jesus. Um beijo no seu coração. Fui!